Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um webinar que a Agência de Inovação da Unicamp está organizando aqui, dessa vez com foco nas oportunidades de internacionalização com o Canadá. Meu nome é Katia Kishi, eu sou supervisora de comunicação, eu vou moderar o evento hoje aqui com vocês. E antes da gente começar, quero repassar um pouquinho qual é a proposta desse nosso evento e a nossa programação de hoje, antes de chamar os nossos convidados, né? A agência de inovação ela já vem trabalhando com vários parceiros para mostrar, especialmente para nossas incubadoras aqui da Encamp, as oportunidades de internacionalização, né, de seus negócios. E aí, uma das nossas analistas, a Luciana Silva, que está aqui nos bastidores conosco, ela teve aí uma imersão no Canadá e falou: Poxa, tem oportunidades muito interessantes que a gente tem que trazer aqui para nossa incubadora, para o nosso ecossistema. A gente falou: Por que não? Então, é isso que deu origem a esse webinar aqui, com tantos convidados que vão compartilhar tantas experiências interessantes com vocês. Como que vai ser a nossa atividade de hoje? A gente vai começar com uma apresentação do professor Renato Lopes, que é nosso diretor executivo aqui na Agência de Inovação da Unicamp. Na sequência, já vai conhecer um pouco melhor esse ecossistema do Canadá, primeiro com a Cristina Rory, depois com a Marcele Soldá. E aí, até mesmo para a gente ter o engajamento de vocês, a gente vai ter um breve período aí de perguntas e respostas. Se vocês passarem o mouse de vocês no aplicativo, vocês vão ver que tem uma telinha de Q&A. Então, lá vocês podem digitar as perguntas de vocês para a gente ir respondendo aí nesse período. E é claro que se não der tempo nesse período curtinho, os nossos palestrantes vão continuar respondendo por texto também para tirar as dúvidas de vocês, tá bom? Na sequência, a gente vai conhecer melhor essa região de Edmonton com a Angélica Menck. O Calil Leopoldo vai nos compartilhar como fazer um networking. E a gente precisa também de um caso de sucesso, né? É sempre interessante para a gente se espelhar aí nos casos de sucesso que temos. E o Renan Pertucci vai trazer aí a experiência da Concare. E aí, no final, temos mais um período de perguntas e respostas. Certinho? Então, para começar agora com o conteúdo de hoje, quero chamar o professor Renato Lopes para sua apresentação. Seja bem-vindo, professor. Boa tarde, Kátia. Muito obrigado pela apresentação aí. Queria agradecer demais o pessoal do Canadá por aceitar participar disso e contar para a gente as oportunidades todas que existem no Canadá. Agradecer muito a Luciana por fazer essa ponte entre o Canadá e a Inova e a equipe de comunicação da Inova, que sempre com muita eficiência, graça e profissionalismo organiza muito bem esses eventos. Tá? Eu vou contar em alguns minutos aqui, tentar dar uma visão geral. Meu nome é Renato, como a Kátia disse, eu sou diretor da Inova e vou, então, nesse comecinho, tentar dar uma visão geral do que a Inova faz, de quais são as atividades nossas da agência. A Unicamp, ela foi criada já na sua origem, lá na década de 60, 70, como uma universidade de ciências aplicadas, né? Uma universidade que olhava para a sociedade para procurar os problemas acadêmicos para resolver. Então, a Unicamp teve participação lá no Proálcool, que estabeleceu o etanol como um combustível veicular no país. Fibra ótica nas comunicações brasileiras também teve um papel importante da Unicamp, junto com o CPQD, que é nosso vizinho aqui. Então, já teve um grande histórico de inovação dentro da Unicamp. Já tínhamos patentes e licenciamento desde a década de 90, né? Isso foi criando-se escritórios e órgãos até que tudo se consolidou dentro da Agência de Inovação da Unicamp. A legislação brasileira reconhece a Inova como um núcleo de inovação tecnológica. A Inova foi criada em 2003. Em 2004, foi feita uma lei que praticamente exigia que as universidades tivessem seus núcleos de inovação tecnológica, né? A Inova, então, antecede essa lei em um ano. A Unicamp optou por fazer um único núcleo de inovação tecnológica, apesar de termos 6 campi, é o único, 5 ou 6 campi. A Nova é o único NIT que engloba todas as atividades desses 6 campi. E a ideia é identificar oportunidades de interação com a sociedade, estimular a inovação e o empreendedorismo, por acreditar que esse é um dos caminhos importantes do conhecimento da formação de recursos humanos da universidade para gerar desenvolvimento socioeconômico sustentável. Então, dentro de sua missão,
a Inova faz proteção e gestão das patentes, faz transferência de tecnologia, procura empresas para oferecer as tecnologias protegidas da Unicamp. Essas são funções mais clássicas de UNIT, né? Na Unicamp, optou-se também por deixar sobre o mesmo teto a questão do empreendedorismo, que também faz parte da Inova. Então, nós fazemos a gestão da incubadora, auxiliamos a criação de empresas de base tecnológica, fazemos a gestão do Parque Científico e Tecnológico da Unicamp, fazemos a promoção, temos equipe de comunicação fazendo tanto internamente para a Unicamp, a promoção da cultura de inovação e de empreendedorismo, que é para estimular a comunidade a ficar atenta às oportunidades que existem de proteção de propriedade intelectual, por que isso é importante, quais são as vantagens que isso pode oferecer, as questões de empreendedorismo, quem é que você desenvolveu uma ideia, pode criar uma empresa para isso. Então, a gente tenta sempre deixar na mente da comunidade interna que essas oportunidades existem. E a equipe de comunicação também olha para a comunidade externa e tenta mostrar as oportunidades que a Unicamp oferece de interação entre as empresas e órgãos públicos e a universidade, para que eles procurem também a Unicamp para resolver os seus problemas. Finalmente, a gente faz o contato com as empresas filhas da Unicamp, que são aquelas empresas formadas por alunos, ex-alunos, docentes, ex-docentes, pessoas que tiveram um vínculo com a Unicamp, fundaram a empresa, essas são as empresas filhas. A gente faz um levantamento de algumas características delas, a gente tenta estabelecer uma rede de contato entre elas, uma série de atividades de networking com as empresas filhas. A gente tem bastante destaque como um órgão de inovação, né? A gente foi no ranking da Confederação Brasileira de Empresas Júnior, a gente foi classificado em primeiro lugar em inovação e segundo lugar no ranking geral, que eles fizeram em 2023. No ranking da Times Higher Education de impacto, a gente está em segundo lugar no Brasil. A inovação foi a nota mais alta no ranking do Times Higher Education Impact de 2024, foi responsável, então, por algo do destaque veio de ações que estão ligadas à Inova. Aqui é um exemplo de uma das campanhas que a gente faz para nos aproximarmos da comunidade interna, né? Campanhas de banners na Unicamp para trazer o assunto à tona, fizemos material educativo na página do site, fizemos várias reportagens, temos eventos em que a gente vai às unidades para tirar dúvidas, oferecer mentorias, sempre com esse intuito de deixar a inovação e o empreendedorismo na mente da nossa comunidade interna. Aqui alguns números da Inova, né? Números de propriedade intelectual, depósitos de patentes no INPI, nós temos cerca de 1.300 patentes em nosso portfólio em 2022. Essas patentes, se alguém externo quiser procurar oportunidades, a gente fez um novo portfólio de tecnologias, que contém patentes, contém programas de computador e outras formas de proteção, várias categorias. Tem uma interface de busca relativamente inteligente, estamos categorizando as nossas tecnologias pelas ODS da ONU. Então, é uma forma interessante de dar visibilidade para as oportunidades que a Unicamp oferece. A patente é só o primeiro passo em levar a tecnologia para a sociedade. Depois da patente vem a questão de licenciamento de tecnologias, né? E aqui também a gente tem uma equipe atuando muito forte, fazendo ofertas e fazendo acordos. A gente licencia, em média, 20 e poucas licenciamentos por ano. 2020 foi um ano especial, eu já vou falar um pouquinho mais sobre ele, né? E hoje nós temos cerca de 200 contratos de licenciamento de tecnologia vigentes. Aqui um pouco os nossos parceiros, eu acho muito interessante essa aqui para 2023 exclusivamente, né? Licenciamentos em 2023. Eu acho muito interessante isso, que você tem os gigantes ali, Shell, Petrobras, que se esperaria que estivessem aqui, né? Tem o Fermilab ali em cima à direita, que eles estão fazendo um projeto para detecção de neutrino. O Fermilab é um instituto de pesquisa em física sediado em Chicago, e eles estão fazendo um grande centro de detecção de neutrino. E para detectar neutrino, você precisa de argônio purificado, e a tecnologia de purificação de argônio é desenvolvida na Unicamp, é uma patente da Unicamp, foi licenciada para eles fazerem esse centro. Temos também empresas pequenininhas, como a Petrobras, um licenciamento aqui da Unicamp, representa uma fração minúscula, pequenininha,
das atividades da Petrobras, né? Mas a gente tem algumas empresas menores que estão aqui ao redor, Benano, Fornano, Bioassets, em que esse licenciamento representa uma fração bem maior do modelo de negócio deles, né? Então, a gente fica muito feliz de ver que tem empresas apostando aí boa parte do seu modelo de negócios numa tecnologia da Unicamp. Essa é uma parceria que a gente valoriza muito e se orgulha muito dela. Aqui é o exemplo de licenciamento, né, que é justamente o exemplo do salto em 2020. É um software de gestão de equipamentos hospitalares, desenvolvido aqui na Unicamp, pelo professor Bassani e a equipe dele. É uma licença gratuita para hospitais da rede pública. Agora, em 2020, tivemos aí, ele era o software certo no momento em que ele foi necessário, né? Tivemos a pandemia e teve um aumento de procura muito grande. Vocês podem se perguntar, poxa, o licenciamento é gratuito, por que ele é protegido, então, né? O professor Bassani usa dados recolhidos no uso do software para fazer pesquisas em gestão de equipamentos hospitalares, né? Então, o benefício que ele tira não é financeiro, mas é em dados para sua pesquisa. Outra forma de parceria entre a Unicamp e o setor produtivo é em convênios de pesquisa e desenvolvimento. Uma empresa traz um desafio de pesquisa para a Unicamp faz, seus pesquisadores, seus alunos tentam propor soluções para esses desafios em pesquisa. Aqui a gente tem, em 2023, assinamos 77 convênios. Aqui a gente tem uma distribuição de convênios por setores, dominado por óleo e gás, tecnologia de informação, energia elétrica e setor automotivo, mas o que eu acho bastante interessante aqui é a variedade de setores, né? A gente tem até a aeroespacial, que é uma área que a Unicamp não é de fato muito reconhecida, mas a gente tem 2,63% dos nossos convênios foram assinados com o setor aeroespacial. Alimentos, agricultura, saúde animal e humana, a variedade é bastante grande. E, de novo, nós temos a variedade de tamanho de empresas. Nós temos os gigantes, Petrobras, Shell, e nós temos empresas menores, aqui as Cosméticos do Bem, a Grisef, que, de novo, esse convênio representa uma aposta grande no contexto da empresa. Eles estão apostando boa parte da competitividade deles no convênio com o Unicamp. Também nos enche muito de orgulho todos esses convênios. Na promoção da cultura do empreendedorismo, nós temos algumas ações interessantes. Eu destaco aqui os desafios que nós fazemos. Os desafios são competições de modelos de negócio. As competições duram alguns meses, tem mentorias, tem workshops, tem uma série de etapas, até tirar 6 finalistas que vão fazer um pitch no último dia, na grande final. O Inova Jovem é voltado para alunos do ensino médio. Ambos os eventos são completamente online, passamos a online na pandemia, resolvemos não voltar para o presencial, porque tivemos um alcance geográfico muito grande no Brasil. O Inova Jovem é voltado para alunos menores de 18 anos no ensino médio, e eles têm que fazer um modelo de negócio baseado em um dos objetivos do desenvolvimento sustentável da ONU. O desafio Unicamp é voltado para alunos de graduação e pós-graduação, maiores de 18 anos, e eles devem bolar um modelo de negócio, propor um modelo de negócio baseado em uma tecnologia protegida da Unicamp. A ideia com isso é estimular o empreendedorismo e estimular também o licenciamento e a transferência da tecnologia da Unicamp para a sociedade. Tivemos já algumas empresas saindo aí temos uma que já tem 10 anos que saiu do desafio. Caminhando já para o final, a gente também tem o Parque Científico e Tecnológico, a gente faz a gestão do Parque Científico e da incubadora. O nosso parque tem cerca de 7 mil metros quadrados, hoje temos 60 empresas hospedadas no parque, 100% de ocupação. No ano passado, elas faturaram 82 milhões de reais, foram responsáveis por 600 postos de trabalho, dos quais 40% são voltados à atividade de pesquisa e desenvolvimento diretamente. 37% são ocupados por alunos e ex-alunos da Unicamp, mostrando que parte da atratividade do parque também é a possibilidade de atrair talentos da Unicamp. Nós temos a incubadora, aqui tem a Luciana, à direita de tudo, que é responsável em grande parte pelo acontecimento do workshop de hoje. Nós temos a Mariana no meio, que é a supervisora de toda essa área, e o Vital, que é o coordenador da incubadora. Eles estavam recebendo a certificação CERN da incubadora, que é concedida pela Amprotec e pelo Sebrae. Nós recebemos a certificação CERN 4, que é o nível mais alto da certificação. Hoje nós temos 6 projetos em pré-incubação, 24 empresas incubadas.
Ano passado foram graduadas 5 empresas e no total a gente graduou 63 empresas. E uma coisa que é interessante é essa alta taxa de sucesso da nossa incubadora. Se você pegar toda a história, 63 empresas graduadas ao longo de 20 anos, 60% dessas empresas ainda estão em atividade. E se você considerar apenas as deep techs dentro dessas 63, 77% delas ainda estão em atividades. É uma taxa de sobrevivência bastante alta. É claro que a comparação não é justa, porque a gente tem empresas que se graduaram 20 anos atrás e empresas que se graduaram 3 anos atrás. Mas se você olhar no Brasil, a taxa de sobrevivência é de 25% após 13 anos. É uma taxa bem inferior à taxa da nossa incubadora. Né? E o programa é um programa de 3 anos, em média, uma série de mentorias, apoios, networkings, para que as empresas iniciem sua operação, criem um MVP. Bom, essa é uma visão geral muito rápida do que nós fazemos. A gente tem no site da Inova vários relatórios sobre que pode dar muito mais detalhes sobre esses números e sobre a nossa situação, em particular das empresas filhas, que acabei não falando muito delas, né, mas números, quanto que elas arrecadam, qual é o tamanho, qual é o impacto dessa forma da Unicamp contribui com a sociedade, né, em formar empreendedores, formar pessoas que vão fundar empresas, mais números do parque, mais números sobre a atuação da agência como um todo, um pouco sobre as tecnologias que foram licenciadas. Aqui a gente sempre tem uma premiação para os pesquisadores que tiveram tecnologias licenciadas no Prêmio Mentores, e a gente faz uma revista contando a história deles. Então, rapidamente, uma visão geral é isso. Mais uma vez, muito obrigado a todos pela presença, pela organização do evento, pelo interesse. E, Kátia, devolvo a palavra, então. Muito obrigada, professor, por compartilhar aí o trabalho da Inova. E agora, dando sequência, para a gente já começar a sentir um pouco, conhecer um pouco aí o ecossistema do Canadá, eu quero chamar a Cristina Roure, que é Trade Commissioner Innovation do Consulado do Canadá no Brasil, que vai aí nos apresentar um pouco desse ecossistema de inovação. Seja muito bem-vinda, Cristina. Boa tarde a todos. Eu que agradeço a oportunidade, a Kátia, professor Renato, Luciano. Para mim é um privilégio enorme poder estar aqui, dividir um pouco do que tem acontecido no Canadá. O meu nome é Cristina, eu já estou dividindo aqui. é, bom, o meu nome é Cristina, eu lidero a pauta de inovação dentro do Consulado do Canadá. E, e assim, a Inova Unicamp, ela tem sido um grande parceiro por muito tempo para mim, desde a época do professor Lotufo, que com muita alegria ele mora no Canadá e eu tive o prazer de conhecer, de reencontrá-lo lá no Canadá recentemente, durante a nossa ida para o Collision, que foi quando a gente teve também a participação da Inova Unicamp. Deixa eu olhar aqui. Tá. Vocês estão vendo? Bom, espero que sim. Qualquer problema, vocês me falem. Ela só não está É, em tela cheia para gente. eu coloquei em tela cheia. Será que não está chegando? Você quer, tentar De novamente? novo? Tá bom, deixa eu tentar. Se você deixar em tela cheia, apertar um Alt Tab para voltar para a gente e selecionar a tela cheia, acho que vai dar certo. E agora, deu? Agora sim. Ah, tá. Ótimo. Então tá, hoje eu vou mostrar um pouco de como o governo do Canadá tem se estruturado frente à inovação e a todas essas grandes transformações e para que isso e faça sentido para a estratégia das suas empresas. Será que não está passando? Ah, só um momento, gente. Não tá passando, né, gente? Se você quiser, a Letícia e o Robertinho podem tentar passar enquanto você fala. Vamos Peraí. tentar? Só um minutinho, a gente vai tentar passar por aqui. Uai, por que será que eu não consigo? Vamos ver. A gente testa antes da call, né? Acontece. A tecnologia, às O que vezes, que... Será que eu vou tentando por aqui também para ver se entra de pode novo? ser. Porque aqui, ó, aí eu falo retomar.
Se eu fizer assim, ele não entra como tela cheia, né? Não entra É pra isso? gente. Ai, Isso. só. E se você quer tentar, Já estamos aqui no esquema. Vamos tentar botar. pode testar se passa, por favor? Maravilha. Obrigada. Ótimo. Então tá, próximo slide. Eu vou falando. Bom, o governo do Canadá, ele entende a importância da inovação e para a sua economia, e para isso ele investe nos principais pilares necessários para que a inovação aconteça, que é investimento em base científica, atração de talentos, investimento em P&D e infraestrutura. Próximo, por favor. O Global Innovation Clusters é um dos principais investimentos do governo do Canadá para fortalecer o ecossistema dos 5 polos de inovação setoriais prioritários para posicionar o Canadá e suas empresas na liderança global. Esses 5 setores, eles foram definidos de acordo com a demanda da indústria, sendo Digital Technology para novas tecnologias, Scale AI, inteligência artificial, Protein Industries para novos alimentos, indústria avançada e estudos de mares e oceanos. Cada um dos clusters, eles têm uma maneira diferente de trabalhos, mas todos eles vão estar focados em promover a colaboração transversal entre academia, indústria, investimentos, investidores e governo, acelerar o processo de comercialização de novas tecnologias. A capacitação é uma parte importante e a atração de investimentos para inovação. Próximo, por favor. Aqui são alguns projetos, né? Os projetos que eles escolhem desenvolver são projetos sempre voltados para beneficiar e encontrar soluções para os grandes desafios globais. Isso funciona abrindo chamados para projetos, assim como oportunidades para as empresas submeterem os seus projetos. Funciona um pouco como a Embrapi, parte é pago pelo governo, parte pela academia e parte pela empresa. E também existe também você pode se tornar membro desses ecossistemas para ter acesso ao conhecimento, aos professores e às atividades também. Pode passar. Eu vou falar das 3 grandes áreas que têm sido mais promissoras dentro desse grande momento que a gente tem vivido de transformação, que é a inteligência artificial, tecnologia quântica e biotecnologia. O Canadá, para a inteligência artificial, ele foi o primeiro país a implementar a sua estratégia, que visa atrair e reter pesquisadores de excelência global, fomentar o ecossistema, capacitação e também o Canadá ele vê uma importância muito grande na questão de ética e responsabilidade no uso dessa tecnologia. Como resultado disso, foram estabelecidos 3 grandes centros: o MILA em Quebec, em Ontário, Vector Institute, em Alberta, o AIME. Esse ano, o governo anunciou mais 2,4 bilhões em investimentos em AI para que o país continue na vanguarda dessa tecnologia. Próximo, por favor. O Canadá, ele tem tradição em inteligência artificial. Os grandes centros, os 3 centros, né, eles são liderados por pesquisadores de renome global, né? O Josh Bengio e o Jeffrey Hinton, por exemplo, eles são pesquisadores premiados com Turing Awards, que seria o equivalente ao Prêmio Nobel. O Canadá, o Jeffrey Hinton, por exemplo, ele é um pesquisador britânico, mas estuda e dá aula de inteligência artificial desde os anos 80 no Canadá. O Canadá ele tem sido parte dos grandes saltos da inteligência artificial. A pesquisa de rede neural em imagens é um resultado do estudo do professor Hinton com Ila Sutskever, que é o Chief Scientist da OpenAI. A gente tem grandes nomes, né, dentro das startups que têm feito história.
no setor. Próximo, por favor. Tecnologia quântica, né? O governo ele olha de perto para isso também. Tem uma estratégia clara de investimento em pesquisa, talento e comercialização, voltado ao avanço ao hardware e ao software, segurança cibernética e sensores quânticos. Já são mais de US$ 1 bilhão investidos nos últimos 10 anos. A gente tem dois grandes polos importantes, né? Em Waterloo, já se denomina Waterloo Quantum Valley, que é onde existe a maior concentração de pesquisadores quânticos no mundo. São mais de 250 pesquisadores, numa área onde você engloba universidades, são dois dos maiores centros de pesquisa em tecnologia quântica. Você tem os investidores na mesma região, né? Que é isso que é uma coisa em que o Canadá ele é muito forte em fazer, né? Próximo, por favor. Quebec também é outra região que tem se destacado muito em formar e construir esse ecossistema. São três computadores quânticos que ficam em Quebec. Foi o primeiro sistema quântico universal do Canadá. Comunicações quânticas e criptografia, sensores quânticos e imagens também são os setores mais fortes para esse ecossistema. Próximo. Biotecnologia também, a gente entende a importância disso, são mais de 2 bilhões investidos na estratégia onde a gente está olhando para promover, para fortalecer a cadeia de suprimentos da biomanufatura, vacinas e terapêuticas. Existem centros aí já de referência no Canadá. O Canadá, a descoberta das células-troncos foi no Canadá, então ele tem uma base muito forte para pesquisas na parte de saúde. Entre Quebec e Ontário, é o segundo maior cluster de ciências da vida da América do Norte, né? Um dos maiores bioclusters do mundo, são mais de 1.000 empresas numa mesma região. Próximo. As grandes empresas globais, né, elas escolhem fazer pesquisa no Canadá. Eles são muito atraídos pela força de trabalho qualificada no país, os ecossistemas amadurecidos e o alto nível das pesquisas que são desenvolvidas no país. Próximo. O volume de capital de risco, né, ele praticamente dobrou desde 2010. Em 2023, ele houve um retorno ao nível pré-pandemia. A gente vê assim uma cautela maior de investimentos e mais estratégicos, né, em áreas onde tem o maior potencial de crescimento, como inteligência artificial e tecnologias limpas. Próximo. Bom, o Canadá é uma potência global no ensino superior. O investimento em educação é de grande importância para o país. O país tem mais de 100 universidades, muitas delas qualificadas, né, entre as melhores do mundo. A sua população, 60% da sua população tem nível superior. É o país dentro dos países do G7 que mais investe em P&D, em ensino superior. Próximo. Esse é um dado recente, achei bastante curioso, da Universidade de Stanford. O professor ele mapeou os principais, mapeou os unicórnios nos Estados Unidos e em quais universidades internacionais que os seus fundadores tiveram a sua graduação. E a gente vê aí os principais universidades do Canadá com um número considerável de founders de unicórnios nos Estados Unidos. Unicórnios, né, são aquelas startups que já atingiram o seu valor em US$ 1 bilhão. Diversidade e inclusão é uma pauta importante para o país. O país, eu digo assim, culturalmente, né, o país ele foi estabelecido em cima de uma colaboração de diferentes comunidades. Então, o Canadá, ele tem uma aceitação a diferentes culturas
de uma maneira muito natural. E para quem faz inovação, isso pode fazer uma grande diferença e torna o país um país receptivo a novas culturas. Próximo. Não, oferecemos, é um dos países que mais generosos em termos de incentivos fiscais para empresas que investem em P&D. O SHRED é o principal e maior programa de incentivo fiscal às empresas que investem em pesquisa. São mais de 3 bilhões de dólares concedidos por ano, sendo que 75% são para pequenas e médias empresas. O MyTax também é uma agência de fomento para pesquisas voltadas à inovação. O que ela faz, o principal mandato dela é fazer com que a indústria se aproxime mais da academia. Então, ela financia salários de pesquisadores para que os pesquisadores possam trabalhar em projetos das empresas. E, especialmente, eles têm olhado bastante para o Brasil, sabe? Estão muito abertos a projetos com o Brasil. Próximo. O Brasil é um país prioritário para o Canadá. Nós temos o acordo bilateral com o governo brasileiro. Temos um Joint Committee que se encontra a cada 2 anos para discutir as áreas prioritárias. O Programa Internacional de Inovação do Canadá, ele tem uma parceria com a FAPESP e a Embrapi aqui no Brasil, onde a gente abre chamados para co-desenvolvimento de soluções em inovação. Então, assim, essas chamadas olham o lado, o IRAP, né, o CIIP IRAP, que é a Agência de Fomento do Canadá, ele cobre os custos da startup canadense e a FAPESP cobre os custos do lado brasileiro. Próximo. As empresas brasileiras também já se beneficiam desse ecossistema no Canadá. A Suzano e a Biolab abriram seus próprios centros de pesquisa, mas a Vale e o Banco do Brasil, eles não têm o seu próprio o centro de pesquisa, mas eles têm vários acordos e projetos com as principais universidades no Canadá. O Banco do Brasil especificamente é com Mila, né, que é um daqueles grandes centros de AI, de inteligência artificial. Próximo. O que a gente tem visto também são parcerias entre incubadoras e parques tecnológicos. O que a gente está aqui com a Marcele da Global Startups, que assinou recentemente acordos com o Supera Parque e com o PIT, o Parque de Inovação Tecnológica de São José dos Campos. Então, isso também como uma forma de multiplicadores, né, que servem de base para receber as startups dos dois países. Próximo. E os empreendedores brasileiros, né? A gente vê vários que estão fazendo, têm conseguido acessar e se beneficiar com o ecossistema de inovação no Canadá. A Linda LifeTech, por exemplo, ela é uma solução de detecção de câncer de mama e é incrível ver como o Rubens é brasileiro, como ele tem acessado as principais, os principais polos de inovação no Canadá. É incrível o trabalho que ele tem feito. Tá? Próximo. A Alvaz eu trouxe aqui o caso dela porque ela é uma startup de Londrina em agritech. Ela se beneficiou do financiamento da MyTax, né, que eu mencionei agora. Contrataram pesquisadores da Universidade de New Brunswick para validar a solução de mapeamento agrícola deles. Próximo. Bom, aqui o Canadá pode ser a sua porta de entrada para o mercado internacional. Elas são mais de 14 acordos de livre comércio, o que equivale a o acesso a 51 países, são 1,5 bilhões de consumidores. A gente está falando aqui de entrada para a América do Norte, para a Europa e para a Ásia. Em termos de logística, o Canadá está muito bem posicionado com os Estados Unidos, né? Entre Toronto,
e Toronto e Nova York é 1 hora e meia de viagem. Do outro lado, entre Vancouver e Califórnia, ali são entre 2 horas e 3 horas de viagem. A gente fala, quem vai para o Canadá, ele não olha somente para o mercado do Canadá, que entendemos que somos um país pequeno, mas com um alcance enorme. Próximo. Bom, o que que as pessoas procuram, né, quando consideram o Canadá? Qualidade de vida para sua família. Você vai dar a oportunidade dos seus filhos entrarem em uma das melhores escolas do mundo. Você está falando de um país onde o ambiente político, econômico é estável, o sistema bancário seguro também estável, custos, o multiculturalismo e diversidade, eles são considerados uma vantagem de fato para os seus negócios. A cultura inclusiva e colaborativa, quer dizer, assim, são muitos fatores aqui que a gente pode passar o dia conversando. A gente tem outras apresentações aqui de pessoas que estão no Canadá também que podem falar um pouco mais sobre isso. Próximo. Por fim, gostaria de falar aqui também que o Canadá, ele é um país de uma força empreendedora. O governo, ele entende a jornada de um empreendedor e ele precisa do sucesso do empreendedor para a sua economia. 70% das empresas do Canadá são pequenas e médias empresas e 50% de todos os novos empregos são gerados por essas empresas. Próximo. Aqui, o que dizem, né, os empreendedores no Canadá. Eu converso com empreendedores, muitos deles a gente vai escutar com um cara aqui hoje, mas é bem. Quando a gente conversa com os empreendedores, a gente entende que eu, como governo, não faço aquela propaganda oficial, né? Mas as pessoas, de fato, elas têm conseguido acessar e se beneficiar para realizar os seus sonhos, né? Como empreendedor. Próximo. Bom, gostaria aqui também de fechar falando um pouco do que a gente faz para promover, para levar as pessoas para conhecer, são organizar missões para o Canadá. Uma delas é usar os grandes eventos âncora no Canadá. Esse ano tivemos o Collision em Toronto. Ano que vem será o Web Summit em Vancouver. A gente organiza, a gente tem uma agenda paralela ao evento em si, onde a gente procura apresentar, né, as diferentes opções e os diferentes atores dentro desse ecossistema de inovação, como uma forma de vocês conseguir começarem a se inspirar. Bom, próximo. Bom, é isso. Fica aqui o meu convite. Eu fico aqui à disposição, né, para responder a dúvidas e perguntas e agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui com vocês. Muito obrigada, Cristina. Daqui a pouco a gente vai ter esse período de perguntas e respostas também. Já está aqui movimentado nosso Q&A. Dando sequência, quero convidar para comentar um pouquinho mais, conhecer esse ambiente, né, com a palestra Discover Canada, a Marcele Soldá, que é Program Coordinator at Global Startups. Seja muito bem-vinda. Olá, pessoal, boa tarde. Vou compartilhar aqui a minha tela com vocês. Ups. Boa tarde, meu nome é Marcele. Como eles comentaram, eu sou a coordenadora de programas aqui da Global Startups. Queria agradecer, primeiramente, ao pessoal da Unicamp pelo convite e espero que vocês saiam daqui com um pouquinho mais dessa vontade de entender melhor quais são as oportunidades do Canadá para cada uma das empresas de vocês. Então, basicamente, né, quem é a Global Startups? Então, só para vocês entenderem melhor o nosso papel no ecossistema, a gente é uma aceleradora
sem fins lucrativos, baseada aqui em Toronto, que trabalha apenas com as startups internacionais que querem expandir para a América do Norte, usando o Canadá como ponto de partida. Então, hoje em dia, a gente trabalha com qualquer empresa ao redor do mundo que tem essa ambição, justamente porque, por mais que o mercado prioritário ele seja os Estados Unidos, né, porque no final das contas é o maior mercado consumidor do mundo, acaba sendo o maior mercado competidor do mundo também. Né? Então, como que você entende melhor sobre o comportamento do consumidor na América do Norte através de um mercado que ele é, como a Cristina mencionou, aberto para empreendedores imigrantes para desenvolver seus negócios? Hoje nós somos a ponte, né, é o que a gente chama de mercados emergentes e maduros. Então, o Canadá ele é um mercado super maduro, como que os outros mercados eles conseguem entender melhor o que está acontecendo aqui e a partir daí crescer os seus negócios. Então, a gente trabalha com qualquer empresa de tecnologia que queira buscar esse crescimento global através do Canadá. Nós temos mais de 250 startups que são aceleradas pelos nossos programas, 2 unicórnios no nosso portfólio, e como a gente ajuda essas empresas é através de programas, né? Então, hoje em dia a gente tem o Startup Visa Program, o Go Global Program e os Bootcamps. Depois tem o meu contato no final da apresentação, eu vou estar aqui à disposição de vocês para conversar um pouquinho mais, entender melhor o perfil do negócio de vocês e qual seria o melhor próximo passo dentro do ecossistema. E entrando no ecossistema, a Cristina ela já deu uma pitada do que é, mas eu queria aprofundar um pouquinho mais para vocês terem essa visão. Hoje, o Canadá ele realmente trabalha como um centro de tecnologia avançado. Cada uma das cidades do Canadá, cada uma das províncias do Canadá, eles têm um papel muito importante no desenvolvimento do país. Então, assim, a verba, né, federal, ela é pensada de uma forma onde a gente consegue potencializar cada uma dessas cidades e cada uma dessas províncias para que elas possam crescer, mas ao mesmo tempo elas atraiam novos empreendedores e fomentem a economia. Dentro disso, né, a Cristina, ela começou a falar um pouco sobre a questão do Innovation Clusters, e o que eu gostaria de salientar aqui é que, basicamente, esses super clusters, eles funcionam por província. Então, basicamente, o que o governo fez foi entender qual é o foco de cada uma dessas províncias, as oportunidades dentro de cada uma dessas províncias e desenvolver programas onde eles conseguissem pegar a verba do governo e direcionar para que esses clusters específicos conseguissem compartilhar melhor as verbas para acessar um número maior de empresas e oportunidades. Então, o primeiro deles é o Digital Technology Supercluster, que basicamente ele é na cidade ali ele está na British Columbia, então aqui eles começam a olhar melhor na transformação digital, principalmente dentro das áreas de health, e wellness, né? Health and wellness, natural resources in agriculture, porque no final das contas a gente tem muitas florestas aqui também, né? Então a gente tem várias tecnologias que a gente vê no Brasil que poderiam ser trazidas para cá, justamente porque são ambientes muito próximos e favoráveis. Tem toda uma visão também de transformação industrial e produtividade, né? A gente está falando muito de tecnologia, né, de AI e tudo mais, mas como a gente consegue potencializar isso de uma forma mais relevante. Muito, quando a gente fala de serviços e sistemas, basicamente, né, IoT, e tem muito a visão de talento e conectividade. Então, o talento, no final, ele acaba passando em cada um dos clusters, como a Cristina falou, a gente traz muito o talento do que sai das universidades daqui para dentro dos negócios, né? E isso acaba refletindo muito na forma que cada um desses clusters eles investem dentro das tecnologias.
O próximo é o cluster de proteína, né? Então, food tech, que a gente chama aqui. Então, a parte ali, né, de Alberta, o que a gente chama de prairies, eles têm o maior centro de desenvolvimento de alimentos do mundo. Então, por exemplo, a Cargill é uma empresa grande que está lá e olha muitas oportunidades e como eles conseguem potencializar dentro disso, né? Então, de novo, como a Cristina comentou, eles abrem editais de coisas que eles estão procurando nessa região, negócios que eles querem desenvolver, e as empresas elas têm a oportunidade de aplicar para esses editais e entender melhor como eles conseguem ajudar as regiões a crescerem. Esse daqui é o de Ontário. Então, o que a gente... Advanced, desculpa. Advanced Manufacturing Cluster. Aqui, a gente olha muito para a questão de cybersecurity e produtividade focada em indústria, né? No final das contas, é como que a gente consegue acelerar a transformação digital, que passa não só pela indústria, né, propriamente dita, mas também toda a parte de healthcare, suportando a tecnologia dentro de cada um desses clusters, cybersecurity, o próprio IoT. Então, como que a gente consegue potencializar a indústria como um todo através dessa ação do governo. O outro que é agora, né, que todo mundo está de olho, que é o Scale AI, ele é basicamente um programa onde eles olham a inteligência artificial sobre a ótica de produtividade de cadeia, né? Então, tudo que é supply chain, como que você consegue otimizar processos, principalmente quando a gente está falando ali de warehousing, né, de tudo que a gente fala de plantas, a questão de trazer também uma otimização dentro de traçabilidade da cadeia, né? Então, como que a gente traqueia melhor tudo que está acontecendo dentro da indústria? Então, isso daqui, depois, principalmente da pandemia, é um ponto que está sendo muito focado aqui no Canadá. E por último, a gente tem o Ocean Supercluster, que no final das contas é tudo que eles estão olhando ali, Blue Ocean, né? O próprio nome já diz, mas quando a gente consegue olhar para uma outra ótica, não é simplesmente tudo que está acontecendo ali baseado no oceano, mas ele também tem muito uma visão de clean tech. Então, várias empresas de clean tech, elas estão indo, né, para a província do Atlântico, porque ali eles acabam tendo mais recursos para conseguirem expandir depois para o Canadá como um todo. E quando a gente fala de oportunidade para o negócio, né? Então, basicamente, incorporar a empresa no Canadá, como que funciona? Existem dois métodos, então, ou ele vai ser federal, onde você, né, vai ter ali uma abrangência nacional, ou provincial. Mas, de novo, tem vários critérios aqui nesse meio de caminho, então, trabalhando diariamente com empreendedores internacionais, acaba sendo a província. Então, entender melhor qual é a província que tem os melhores recursos, né, para o desenvolvimento da sua tecnologia, e também olhando sob a ótica do consumidor, aonde vai ser o melhor mercado consumidor para você, e aí, a partir daí, conseguir construir, né, o primeiro passo da sua empresa aqui no Canadá. Outra questão interessante são as opções de fundos, né? Então, a gente começou aqui a falar um pouquinho sobre a questão dos fundos do governo, né? Então, quando a gente fala isso, a gente chama de grants, que basicamente são fundos que o governo te dá para você crescer, mas ele não vai pedir de volta, né? A gente também tem várias organizações aqui que falam sobre financiamentos, além de investidores anjos e venture capital. Mas só para vocês terem uma ideia, né, dados do ano passado, juntando esse cluster inteiro, foram mais de 5,9 bilhões de investimentos aqui no Canadá, juntando, né, tudo que é o federal, provincial e municipal. E quando a gente olha os setores onde eles estão, né, colocando esse dinheiro, é principalmente para contratar novos talentos, melhorar a tecnologia que eles já têm, R&D, trazer até uma expansão. Então, como a própria Cristina comentou, muitas empresas vêm para cá para daqui expandir globalmente, justamente pelo acordo de livre comércio que o Canadá tem com vários países, né? Então, é como tirar proveito da melhor forma desses recursos que a gente tem aqui no país.
Esse daqui é um negócio muito interessante que vocês conseguem baixar também. Então, o governo ele trouxe um aplicativo onde ele compila todas as oportunidades de grants, né? São esses fundos do governo abertas para que as empresas elas possam se cadastrar. Então, isso é aberto para qualquer um e você consegue filtrar por setor, tamanho de empresa e tudo mais, ou até o estágio da empresa, e a partir daí você consegue entender melhor o que você consegue aplicar para fundos do governo. Outro ponto importante, de novo, né? O país, se a gente pega o Canadá, o último dado que a gente tem é de 53% da população canadense, ela não é canadense, por assim dizer, né? Então, é uma força imigrante muito forte. Então, pensando em negócios, né? Um dos programas que é super interessante é o Startup Visa. Então, basicamente, você vem para cá, né, para abrir o seu negócio, trazer o seu negócio e tem uma avenida de imigração atrelada. Então, você vem para cá, imigra e ainda assim consegue expandir o seu negócio ao mesmo tempo. E aí, né, a pergunta que eu deixo aqui, você quer acessar o mercado global através do Canadá? Então, uma oportunidade interessante agora é a gente tem bootcamp com Hamilton Niagara. O que a gente faz muito aqui em Ontário é desenvolver as municipalidades, porque basicamente pode ser que você vem para cá, Toronto não é a melhor cidade para qualquer setor. Então, existem outras cidades que têm recursos ainda melhores que Toronto, que conseguem te ajudar no desenvolvimento da sua empresa. Então, é uma parceria que a gente está fazendo com a cidade de Hamilton e Niagara para trazer não só trazer um foco melhor para essas cidades, mas também para educar as pessoas qual é o potencial dessas cidades para ajudar as empresas a crescerem. Então, assim, escaneiem aqui o QR Code e o que vocês precisarem também de informação sobre o Bootcamp, eu estou aqui para falar melhor sobre isso. E é isso, quis passar, de novo, é muita informação, o tempo ele é curto, mas aqui estão os meus contatos, se conectem comigo no LinkedIn, eu uso o LinkedIn como se fosse um WhatsApp, então vamos se conectar lá e o que vocês tiverem de dúvida, estou à disposição. Obrigada. Muito obrigada, Marcele. Vou chamar aqui para rapidinho o nosso perguntas e respostas, chamar o professor Renato, a Cristina também. E eu vi que a Cristina também já foi respondendo umas perguntas aqui no nosso Q&A. E eu acho que dá para a gente sintetizar pelo menos uma pergunta para cada, né? Cristina, acho que enquanto ela abre o vídeo, vou começar com a Marcele. Veio aqui uma pergunta. Em qual estágio de maturidade uma startup deve estar para passar pelo processo de aceleração no Canadá? Tem uma maturidade específica? Eu diria que ela precisa ter alguma tração, e quando eu falo tração, não é necessariamente você estar gerando vendas, né? Não é uma tração de vendas, por assim dizer, mas é pelo menos ter um MVP testado. Alguém validou a sua ideia e sabe que aquilo funciona, então basicamente você pode trazer para o Canadá. De novo, a gente precisa avaliar a questão de competitividade. Quando a gente fala do setor de health tech, por exemplo, medtech, né, medical devices, a gente sabe que demora um longo tempo, né, de aprovação, né, de certificação desses devices. Então, acabam vindo para cá empresas em early stage, porque por mais que eles estão ali no país local, né, testando tudo mais, quando vem para cá o mercado ele é diferente, então continua testando. Então, quando a gente fala de biotecnologia e de digital tech, health tech, tudo que passa por certificação, em early stage você já consegue vir para cá. Quando a gente está falando de uma SaaS company, aí sim você precisa ter alguma atração em si para mostrar que você tem potencial de escalabilidade, que é o que o país ele está em busca. Uma boa dica também, né? Que o setor é diferente para cada coisa. Cristina, eu vou juntar essas duas perguntas. Eu vi que você já respondeu uma, mas eu acho que dá para a gente relacionar, que era quais são as principais áreas de empreendimentos brasileiros que podem explorar e desenvolver um processo de cooperação com institutos de pesquisa e empresas no Canadá. E também a outra pergunta, eu vou ler o texto, mas é basicamente entender melhor os canais para acelerar a empresa. Então, o Ricardo falou, parabenizou a apresentação
Ele disse que ele é da Royal City Labs, atualmente mora no Canadá, é ex-aluno da Unicamp e abriu uma empresa que em um laboratório de controle de processos avançados aplicados a soluções de automação na indústria. Ele gostaria de explorar as oportunidades de desenvolver aplicações para a indústria na área de IA no Canadá e Brasil. E aí ele quer entender um pouco mais os canais possíveis para acelerar a empresa dele. Então, acho que a gente pode conectar quais são as principais áreas de atuação e quais são esses canais abertos para quem quiser se conectar melhor com as oportunidades, né? Sim, obrigada. Os setores que eu considerei, primeiro, os setores prioritários. Saúde, muito forte, agritech também muito forte, inteligência artificial, cleantech também bastante forte, mineração. Eu diria que são essas outras áreas. Marcele, me ajuda aí, você pode, fala se você concorda ou não. Não, eu concordo plenamente. É onde o dinheiro hoje em dia está aqui no governo. Isso. E agora, o que que era? Bom, o que que ele pode fazer para acelerar em British Columbia? Bom, eu diria entender quais são os principais clusters na região. É, Gente, tem que ir nos lugares, né? Tem que participar dos eventos, conversar com as pessoas. Eu acho que é isso. Para automação industrial, na verdade, um desses clusters fica em Toronto, né? O de Advanced Manufacturing, mas em BC tem o Digital Technology Cluster, Sim. né? Não, Que e o que eu ia falar também, me manda uma mensagem, porque eu acho, não querendo vender aqui o papel de aceleradora, mas eu acho sempre que você se conectar com uma aceleradora no local onde você está, ela amplia o seu networking. Né? Então, ela te conecta com outras peças do ecossistema que vão te ajudar na questão do crescimento. Então, o que eu ia te falar, me manda uma mensagem que de repente eu consigo te conectar com o ecossistema que eu tenho acesso em BC, e aí a partir daí você consegue desenvolver. Mas já tem um grande ponto aí, que é o que a Cristina falou, que você precisa realmente, né, estar presente nos lugares. E uma vez que você já está localizado no lugar, é networking. Acho que, assim, eu tô aqui no Canadá vai fazer 3 anos. A forma que o Calil vai falar mais sobre isso, mas a forma que se faz networking aqui é completamente diferente do Brasil. E se você não tá o tempo todo conversando com as pessoas e se fazendo presente, o negócio não vai funcionar, principalmente quando a gente pensa nesse lado de empreendedor que precisa, né, desse tipo de conexão. Então, esse é o meu ponto aqui. eu Eu vou concordo. pegar a deixa. Se fala. Desculpa, Cristina, pode falar. Não, não, eu concordo totalmente com a Marcela, e principalmente porque o trabalho dele, né, o projeto dele faz muito sentido porque pro ecossistema do Canadá. Eu vou pegar a deixa, que a gente está falando muito de networking, de participar de eventos, e também perguntar ao professor Renato, né, que aqui na Inova a gente está aí nessa missão de internacionalização e comentar o que a gente vem fazendo com a incubadora, quais são as expectativas de conexão que a gente está pensando por aqui. A gente tem trazido uma série de mentorias internacionais, principalmente de Barcelona, né, para participar dos nossos programas, tanto do desafio quanto algumas outras mentorias. Né? A gente entrou na IASP, Associação Internacional de Parques Científicos, que também abre algumas portas para a internacionalização. Estamos indo em missões, visitar ambientes de inovação no exterior. Eu tive recentemente em Portugal, ainda não não deu tração aí, eu voltei logo antes das minhas férias e começou o semestre, né? Mas a ideia é também abrir portas para as empresas lá dentro de Portugal, né? Então, é ficar atento às nossas newsletters, né, Kátia? Que a gente está sempre mandando por aí, sempre aparecem oportunidades de eventos como esse aqui, tivemos outros já, e, então é ficar atento aí aos comunicados e às ações das equipes do parque da incubadora. Obrigada, pessoal. Eu sei que o nosso tempo é curto, as nossas palestrantes vão continuar respondendo por texto aqui. Só para a gente dar sequência ao nosso conteúdo, a gente vai para o nosso segundo bloco. Muito obrigada, Marcele, professor Renato e Cristina. Obrigado, Kátia. Eu peço licença a todos, eu vou ter que me retirar. Desejo a todos um ótimo evento. Mais uma vez, obrigado à plateia, aos palestrantes e à equipe de organização. Obrigada, professor. Estamos à disposição. Dando sequência ao nosso segundo bloco,
Eu gostaria de chamar aqui para fala Angélica Menck, que é Senior Manager Business Development. Nossa, é um cargo longo aqui, mas vou sintetizar para falar um pouco sobre a região de Edmonton. Seja muito bem-vinda, Angélica. Obrigada, Kátia. É um prazer estar aqui com vocês. Deixa eu tentar aqui me concentrar no share para fazer direitinho aqui, porque eu não consigo fazer o tal do multitasking. Vamos ver se dá certo aqui. Estão conseguindo ver direitinho? Tá em tela cheia, estamos vendo. Ótimo, perfeito. Então, vamos dar início aqui à apresentação. Boa tarde a todos. Um verdadeiro prazer estar aqui com vocês hoje, compartilhando um pouquinho sobre a região de Edmonton. Gostaria de agradecer a todos que estão organizando aqui e a presença de todos também. Eu tive a oportunidade de conhecer a Luciana aí da Unicamp em junho em Toronto. Compartilhamos Uber, jantamos juntas. E eu nunca imaginei que apenas 2 meses depois já estaríamos aqui reunidos apresentando para vocês. Então, obrigada pela oportunidade de estar presente aqui hoje. Para que possa me conhecer um pouquinho melhor, o meu nome é Angélica Menck, estou aqui hoje como representante da Edmonton Global. Meu título realmente é muito longo, então não vamos mencionar o título, mas eu sou brasileira, obviamente, morando aqui no Canadá já há 20 anos, então preciso me desculpar, inclusive, pelo meu português, que depois de 20 anos, por mais que eu tente praticar, tá meio quebrado já. Mas a minha jornada aqui no Canadá começou, foi em Edmonton. Eu vim na época de fazer faculdade, cursei administração na Universidade de Alberta, me apaixonei pela cidade, conheci meu marido e por várias razões que espero que vocês que fiquem claras na apresentação de hoje, decidimos estabelecer a nossa base aqui para nossa família e estamos muito felizes aqui hoje. Então, um, como eu mencionei, eu sou representante da Edmonton Global. A Edmonton Global é a agência de desenvolvimento econômico da região de Edmonton. Então, meu objetivo hoje é, assim, apresentar um dos ecossistemas em um pouco mais detalhe para que vocês possam ter uma noção de uma região que acho que é, inclusive, pouco conhecida, principalmente no Brasil, que é a região de Edmonton. Nós somos uma empresa sem fins lucrativos, não cobramos por nossos serviços e nosso objetivo é de atração de investimentos para a região. Então, nós auxiliamos empresas, empreendedores como vocês, que estão buscando internacionalização. Para os que têm interesse no Canadá e na nossa região especificamente, estamos aqui para ajudá-los com todo o processo e temos também parceiros que podem auxiliá-los nesse processo de internacionalização. Fornecemos informações, análise de mercado e o que eu acho que é mais importante ainda, facilitamos conexões para vocês com as diversas instituições e recursos que existem aqui no nosso ecossistema, tá? Mas eu sei, como mencionei, Edmonton não é a cidade mais bem conhecida do Canadá, então vamos começar lá onde fica Edmonton. Tá aí o mapa do Canadá. Edmonton é o pontinho branco aí no meio da província de Alberta. Edmonton é a capital da província. E ficamos a mais ou menos, como o ponto de referência, Vancouver, mais ou menos 1 hora e meia de voo de Vancouver. Temos as montanhas rochosas que dividem as duas províncias, a província de Alberta e a província de British Columbia. Então, acho que mencionaram Calgary, Banff, Lake Louise, são partes próximas daqui, regiões, as cidades próximas daqui, e muito bonitas, principalmente na região lá das montanhas rochosas, que ficam a 3, 4 horas de carro daqui de Edmonton. Então, Edmonton é a quinta maior região metropolitana do Canadá, com uma população de 1,5 milhão de habitantes e um PIB canadense de 110 bilhões de dólares. A região é conhecida pela excelente qualidade de vida e também por ser, entre as cidades de grande porte do Canadá, a cidade mais acessível do país. O código do nosso aeroporto, a gente gosta de se descrever utilizando o código do nosso aeroporto, é YEG, então YEG, YEG, Young, Educated, Growing, e a gente adiciona também o Connected, tá? Somos uma região jovem, com alto nível de escolaridade, uma região que está em crescimento, não só quanto ao PIB, mas também quanto à população, com inclusive outras pessoas de outras partes do Canadá tentando relocar aqui para Edmonton. E somos também temos também uma localização muito, muito boa e extremamente bem conectada ao resto do mundo.
Edmonton oferece um ambiente propício para negócios, com uma localização estratégica, vantagens significativas de custo e um ecossistema muito forte de inovação. Quanto à nossa localização estratégica, a Cristina já mencionou isso. Uma empresa registrada aqui na América do Norte não tem acesso só ao mercado do Canadá ou dos Estados Unidos da América do Norte, né, como um todo, mas também a novos mercados. Então, o Canadá é o país com o maior número de acordos de Free Trade Agreements, né, do mundo. E 15 acordos, inclusive. Então, tem essa abertura de novos mercados, inclusive o mercado da Ásia e o mercado europeu, que são bem acessíveis daqui, de onde nós estamos. Tendo também acesso a verba e capital, que eu sei que já foi mencionado, né? Oportunidades de financiamento, programas de incentivo do governo, acesso a capital privado, tudo que existe aqui, na nossa região. E sem contar que registrando aqui, você deixa de ser uma empresa brasileira fazendo negócio no exterior e você passa a ser uma empresa canadense atuando no mercado daqui, né? Que ajuda a validar muito a sua presença no mercado norte-americano. Quanto a vantagens de custo e negócio, aqui a gente se destaca muito mesmo, principalmente em comparação aos outros centros da América do Norte. Em comparação aos Estados Unidos, temos um câmbio mais favorável. Em Alberta, temos uma carga tributária extremamente baixa em comparação com as outras províncias, baixos custos imobiliários, dentre os mais baixos, inclusive, da América do Norte como um todo. E um ponto de orgulho muito grande para a província de Alberta é o nosso ambiente pro-business. Então, o processo de abertura de empresas aqui em Alberta é um processo extremamente simplificado, muito acessível. Acho que com menos de $300 você abre uma empresa. O processo pode ser, inclusive, feito online. E um processo sem as complicações burocráticas que nós conhecemos muito bem, principalmente no Brasil, né? E, finalmente, nosso ecossistema de inovação. Temos excelentes universidades aqui, uma reputação e liderança muito forte na parte de inteligência artificial, que já foi mencionada com o Centro de Inteligência daqui, que é de Pesquisa em Inteligência Artificial, que é o EME daqui. E é um ecossistema que está em crescimento, se favorecendo dos diversos programas e verbos também que já foram mencionados do governo, todos que apoiam o nosso ecossistema de inovação. Para ilustrar um pouquinho aqui, nosso ambiente fiscal extremamente competitivo, como eu disse. A Alberta tem os mais baixos impostos corporativos do Canadá, com uma carga tributária provincial de apenas 8%. Então, você vê aí no primeiro gráfico como se compara com as outras províncias. E o que é legal é também a única província que não cobra imposto sobre vendas, né? Então, aqui se cobra apenas a taxa federal de 5% de imposto sobre vendas, que acaba também sendo um diferencial muito grande para as empresas que estão fazendo negócios aqui em Alberta. Custo de imóveis, como vocês podem ver, Edmonton está destacado aí, espero que não esteja muito pequeno, mas em vermelho para facilitar, se destacando, né, dos outros centros com os mais baixos custos de locação comercial e industrial do Canadá e dentre os mais baixos também dos Estados Unidos da América do Norte. E quanto ao custo de moradia, o que para empresas acaba assim afetando indiretamente até o salário, né, que você acaba tendo que pagar para os seus funcionários. Edmonton está entre as cidades mais acessíveis da América do Norte e da cidade de grande porte é a cidade mais acessível do Canadá. Vancouver e Toronto, como dá para ver, são cidades, centros muito que ficaram muito caros, né? São cidades grandes, áreas metropolitanas muito grandes, com um quociente de acessibilidade comparável ao de centros já como São Francisco e Los Angeles, né? E além das vantagens de custo, temos também um ecossistema muito forte de tecnologia e uma cultura muito boa, muito forte de inovação também. Temos 1.500 empresas de tecnologia, que para uma população de 1,5 milhão é uma quantidade significativa. Então, 1.500 empresas de tecnologia atuando aqui na região, uma mão de obra extremamente qualificada, com 8 instituições de pós-graduação, incluindo um colégio técnico muito bom, e também a Universidade de Alberta, que é número 1 no Canadá em inteligência artificial, em robótica, engenharia química, engenharia mecânica.
e reconhecida internacionalmente entre as 5 melhores do mundo, pela liderança em inteligência artificial. E aqui eu sei que já foi mencionado, né, os três centros de inteligência artificial do Canadá, AMI, Alberta Machine Intelligence Institute, é um deles, e o foco aqui é em Machine Learning and Reinforcement Learning, com o nosso expert sendo o Dr. Rich Dutton, que é inclusive um americano que está morando aqui desde a década de 80, que veio para cá por causa da Universidade de Alberta e das oportunidades de fazer pesquisa aqui na área dele. Então, voltando aqui, a Universidade de Alberta, eu acho que é importante mencionar que é uma universidade muito aberta a colaborações e parcerias. Estão extremamente interessados em projetos no Brasil. Tiveram aí um pessoal da U of A, da Universidade de Alberta, em junho, no começo de junho esse ano. Já estão com parcerias, inclusive, com o IPT, na USP, e com a Fundação Araucária, no Paraná. E também é uma universidade que é muito aberta ao setor privado, que eu acho que isso é de interesse também para empresas que estão visando atuar aqui, né? Na área de nanotecnologia, por exemplo, temos um laboratório com mais de 100 milhões de dólares de equipamento, e as empresas privadas têm acesso a todo esse equipamento e infraestrutura para efetuar suas próprias pesquisas e manufatura, inclusive. Inclusive, tem a empresa onde meu marido trabalha, ele trabalha lá já faz 15 anos, é uma empresa de nanotecnologia. E para te dar uma ideia, uma empresa de 30 funcionários com uma equipe de 10 pessoas dedicadas ao trabalho exclusivamente no laboratório da Universidade de Alberta. Então, eu já mencionei o Centro de Inteligência Artificial e o crescimento também. Aqui, assim, já mencionamos várias vezes também os programas de incentivo, então não vou só dar uma passada rápida por esse slide. A intenção aqui é realmente só demonstrar que existem vários programas de incentivo à inovação. A Alberta Innovates é o órgão provincial aqui responsável, então te deixo com mais informação aqui no slide, sobre a Alberta Innovates. E as áreas que eles estão investindo mais agora é na área de Digital Health, Clean Tech e Agritech, que também acho que já apareceu um pouquinho nas apresentações anteriores. Mas o que eu acho assim muito interessante, principalmente para vocês que estão no Brasil, é saber do nosso mais novo membro do nosso ecossistema, que é o Brazil Hub. Então, o Brazil Hub foi estabelecido em 2022. Foi criado com a intenção de servir como um soft landing para empresas que estão expandindo, empresas brasileiras que estão expandindo para a região, com um foco em empresas de pequeno e médio porte. Então, o Hub é administrado pelos nossos parceiros da Câmara de Comércio Brasil-Canadá, CCBC. Eles têm escritório em São Paulo, em Montreal, e agora essa presença aqui em Edmonton, já com 2 funcionários aqui, apoiando as operações. Então, é um recurso muito valioso, eu acho, para empresas que estão vindo conhecer o mercado daqui. Então, se tiverem interesse, por favor, estou aqui, fico à disposição para conectá-los a eles, porque está sendo uma ajuda muito grande. E temos já empresas que estão utilizando o Hub, começando com a vinda deles para cá também, que são essas empresas que estão ilustradas aí. Então, com isso, eu vou meio começar a concluir a apresentação aqui. O que eu queria mencionar, essa lista de eventos, caso vocês tenham interesse e oportunidade de vir para o Canadá e vir para a região aqui de Edmonton. E o congresso que eu queria ressaltar mesmo é o Upper Bound, que é em maio, é um congresso de inteligência artificial organizado pelo pessoal lá da AMI, que é o nosso centro de pesquisa de inteligência artificial. E é em maio do ano que vem, na terceira semana de maio, do dia 20 ao 23, e eu ressalto aqui porque eu sei que o pessoal está visando a participação no Web Summit, né? Então, inclusive, já conversamos com a Cristina de talvez fazer uma paradinha aqui em Edmonton, na semana anterior ao Web Summit, porque as datas são bem alinhadas. O Upper Bound acontece aqui dia 20 a 23, e o Web Summit em Vancouver, que é 1 hora e meia de voo daqui, no dia 27 ao 30 de maio. Então, fica aí mais informação e
O meu contato também, fico à disposição se quiserem trocar uma ideia, entender um pouquinho mais sobre aqui, ou só bater um papo sobre a minha experiência aqui no Canadá. E agradeço novamente pela oportunidade de estar aqui hoje com vocês e espero que tenha ajudado a dar um pouquinho mais de informação sobre um dos ecossistemas canadenses. Maravilha, obrigada, Angélica. E bom saber que a gente tem um hub aí brasileiro focado em empresas brasileiras também. Muito obrigada. Obrigada. Dando sequência, quero chamar o Calil Leopoldo, que é Business Development Officer at Brazil Canada Chamber of Commerce, que vai comentar com a gente aqui sobre como fazer networking aí, que até mesmo surgiu no debate anterior, né? Seja bem-vindo, Calil. Exato, que bom que o pessoal já começou a falar sobre a importância, né, do que eu vou apresentar agora. Mas queria agradecer muito o convite de poder participar aqui. Particularmente, eu sou suspeito para falar que eu adoro a Unicamp, tenho muito histórico, seja de universidade, seja de vida, e é um prazer estar aqui com vocês, com todos os panelistas, todos os participantes. Meu nome é Calil Leopoldo, eu sou diretor de desenvolvimento de negócios na Brazil Canada Chamber of Commerce. E a Brazil Canada Chamber of Commerce, ou BCCC, é o principal ponto de conexão entre o Brasil e o Canadá para fomento de negócios. Então, nosso principal objetivo é realmente conectar as pessoas certas com as organizações, com outras pessoas, com o governo, com o setor privado. Enfim, é criar essa ponte entre Brasil e Canadá. Estamos em todas as províncias, quase todas as províncias do Canadá, de costa a costa, e o nosso foco é ajudar vocês a realmente internacionalizar sua empresa passando pelo Canadá. Bom, falando um pouco sobre o Canadá, acho que vocês já viram diversas apresentações sobre oportunidades, desafios, e eu queria focar aqui no principal desafio, que é o networking, e por isso essa apresentação. E quando você sai do seu país, seja o Canadá, você do Brasil indo para o Canadá ou indo para outros países qualquer, você tem a sua dificuldade de que você não é conhecido. Então você precisa criar toda a sua base de contatos novamente, principalmente profissional. Também com família e amigos, você está longe de sua família e amigos, mas a parte profissional sempre você tem que começar quase que do zero. Quando você muda, principalmente para uma região, América do Norte, tão visada, né? Cheia de oportunidade. O pessoal já falou bastante sobre qualidade de vida, acesso a mercados, os ecossistemas de inovação e os fundos, mas isso foi ótimo para trazer a gente uma noção do porquê escolher o Canadá, né? E vamos para a parte mais prática, assim. Minha ideia é trazer só um geral do que a gente tem que fazer quando indo para o Canadá. E fiquei muito feliz que a Cristina e a Michelle falaram bastante sobre isso agora no Q&A. Mas é exatamente o que elas falaram. A principal forma de você conhecer pessoas é participar. Então você tem que estar em todos os eventos, você tem que estar nos grupos, você tem que estar em iniciativas do seu setor. Quando a gente fala agora no setor de tecnologia, de startups, vimos o tamanho do mercado, o tamanho do setor e do investimento nos ecossistemas de inovação. Então, a oportunidade não é o que falta é gente indo e participando mesmo. Então, pesquise, entre em contato com aqui a gente, entre em contato entre em sites de eventos, pesquise no LinkedIn, Facebook. Tem diversas comunidades que podem te ajudar e vão ter diversas iniciativas que você pode mapear e participar. Estando nesses lugares, estando nesses ambientes, é essencial que você converse com todo mundo. Não é porque você está procurando investimento que você só vai falar com o investidor. Não é porque você está procurando um funcionário para que você comece a implementar seus negócios no Canadá que você só vai buscar esse tipo de perfil. Você tem que conversar com todo mundo. Todo mundo é potencial embaixador da sua marca, né? Enquanto você está conversando com as pessoas, a ideia não é você vender, mas sim que você crie essas conexões, como a gente já falou, né? A gente não tem o network, então o nosso objetivo é conhecer pessoas, seja para negócio, seja para depois você sair num restaurante, conhecer, conversar mais sobre como foi a jornada, pessoal até ou profissional. Então a ideia é para você que você crie essas conexões e que as pessoas lembrem de você depois. Como? A conversa tem que ser significativa. Fale seu nome. Eu sou o Kalil,
Leopoldo, da BCCC, e eu trabalho com conexões entre Brasil e Canadá. Sou fulano da startup e eu falo, eu trabalho com isso no setor de mineração. Cria essa conexão e faz as pessoas lembrarem de você. E é interessante algo que vocês puderam notar também, ao final de toda apresentação tem o LinkedIn da pessoa. LinkedIn é a plataforma que você se usa para, você tem que utilizar para negócio no Canadá. Não é utilizado WhatsApp, não é utilizado Instagram, não é utilizado Facebook para esse fim. LinkedIn é a plataforma. Se mantém atualizado, sempre atualize com o que você está fazendo, faça posts. Quando você vai em eventos e conhece gente, pega cartão, faz o follow-up, conecta no LinkedIn, manda uma mensagem, fala, prazer te conhecer, vamos continuar com a nossa parceria, com a nossa conversa. O LinkedIn, a ideia que eu quero trazer aqui é que é a sua vitrine. Depois de você conversar com algum canadense, ele vai olhar o seu LinkedIn, eu tenho certeza absoluta. Então, mantenha sempre atualizado, coloque uma boa foto de perfil, um bom plano de fundo e utilize como uma ferramenta profissional. Legal, isso então é o que a gente deve fazer, participar, conversar e estar com o LinkedIn pronto. Agora, como fazer isso? Quando você estiver nesses eventos, nessas situações, você tem que ter o seu pitch pronto. Acho que vocês sabem até melhor do que eu, mas o pitch é extremamente importante, é o como você, em poucas palavras, fala o que você faz, qual a solução do problema que você traz e qual a tecnologia que está envolvida nisso. Então, ter seu pitch pronto, de 5 segundos, num aperto de mão. Ah, sou o Kalil da VCC, faço networking. É, de 30 segundos, numa conversa. Faço networking através de conexões, de apresentações, conecto ecossistemas e conecto empresas e pessoas. E de 1 minuto, até que você, às vezes, tem que fazer uma apresentação mesmo, mais formal, ou mesmo uma conversa um pouco mais profunda. Mais que 1 minuto, não tem a atenção necessária. As pessoas, principalmente em eventos, querem conversar com todo mundo, então ninguém vai ter tempo de ficar falando 10, 30 minutos sobre apenas a sua solução. Isso traz também para o próximo ponto, que a mensagem tem que ser clara e concisa. É, eu gosto muito dessa frase que o Peter sempre me fala, que é explique como se fosse uma criança de 5 anos. Você tá imerso, vocês estão sempre buscando sobre o assunto da sua empresa, vocês estão na ponta da tecnologia, vocês estão trazendo soluções realmente inovadoras. As pessoas não sabem o que vocês estão fazendo. Então, expliquem de uma maneira muito clara, como se a pessoa não soubesse nada, que provavelmente ela não vai saber. Então, a sua mensagem tem que ser clara e concisa e rápida, principalmente no primeiro momento. Agora, voltando para a parte do LinkedIn, é extremamente interessante uma característica do mercado canadense que os investidores ou pessoas de um cargo mais alto, elas são muito acessíveis, o que a gente não vê tanto no Brasil. Mas você pode ter total acesso de mandar mensagem no LinkedIn ou mandar um e-mail para todos esses nomes que a gente viu agora nas apresentações. Por exemplo, o Evandro Barros, eu tive a oportunidade de conhecer em Toronto, no Collision. Ele ganhou um dos prêmios mais renomados de inteligência artificial. Se você manda uma mensagem para ele, ele vai ter o prazer de te responder. Então, isso é um dos exemplos que acontece no geral. Mas, de novo, não venda o seu produto. Mande uma mensagem se apresentando, falando da sua empresa, rapidamente, trazendo algum problema, qual que é a sua dificuldade, peça ajuda. Fala, ó, tenho isso, qual que é o seu conselho? Você acha que eu estou seguindo na direção certa? Realmente cria o relacionamento. Não venda, de novo. Então, a sua mensagem tem que ser basicamente isso. É rápida, clara e concisa e pode abordar as pessoas com quem você tenha vontade e tem interesse em estar junto. Uma coisa interessante que é importante, a Michelle pode até falar melhor sobre isso depois, mas quando você estiver falando com o investidor, tenha certeza de que você sabe que o perfil do portfólio dele engloba a sua startup. Não mande mensagem para qualquer investidor pedindo dinheiro, não mande mensagem para um investidor que está em green tech e você está em é, mining tech, alguma coisa assim. E não tem nada a ver com green tech. A gente vai ter o exemplo da Conquer, que tem nossos membros que tem o green no mining. Então procure investidores que façam parte do seu perfil.
E por último, mas talvez o mais importante, é o contar com a ajuda das comunidades. Vocês puderam ver aqui, a gente tem um excelente exemplo, inclusive parabéns pessoal da Inova Unicamp por ter juntado, acredito que os principais players quando se trata de startup indo para o Canadá, né? A gente tem a Edmonton Global, a gente tem a Global Startups, a gente tem o consulado do Canadá. Então, eu tenho certeza de que qualquer coisa que você precisar, qualquer pessoa que você quiser conhecer, a gente consegue conectar com você no Canadá inteiro. Então, aqui já é o primeiro passo para que você possa expandir o seu negócio para o Canadá, conectando com as pessoas certas. E isso você pode contar com todas essas organizações e também com a BCCC. Aqui está meu contato e nos mande mensagem, e-mail no LinkedIn e aqui também as redes sociais da Câmara. Pode contar conosco para expandir esse negócio. Muito obrigado. Obrigada por compartilhar aí boas dicas que a gente já viu no último bloco, que é de interesse aqui do público. Calil, muito obrigada. Para dar Que agradeço. sequência, para a gente conhecer um caso de sucesso também, a gente vai conhecer o caso de sucesso da empresa Conquer com o Renan Pertucci, que é analista de relações exteriores. Seja bem-vindo, Renan. Boa tarde, vou compartilhar aqui minha apresentação. Tá aparecendo aqui? Sim, em tela cheia. Show de bola. Então, primeiramente, boa tarde, boa noite, bom dia. Tá vendo que a gente tem uma pluralidade de localizações aqui também. Eu sou o Renan, trabalho com os assuntos externos da Conquer. Já vou contar um pouquinho quem é a Conquer também, que vai ser um contexto muito importante. Também gostaria de agradecer aqui pela presença de todo mundo, pelo convite para poder dar esse depoimento aqui, contar um pouquinho da historinha da Conquer, ao menos no que tange a internacionalização do Canadá, um processo que eu estive bem à frente. E sem muitas mais delongas, vamos começar aqui. Vou dar um pouquinho de contexto, então, sobre quem é a Conquer, como bem visto aqui nos slides. É uma mineração de tech com raios cósmicos, mas acho que mais fácil do que isso é a gente só estabelecer aqui. A Conquer é uma startup de inovação aberta. Ela nasceu em 2022 por conta da paixão por inovação. A gente traz conceitos da física aplicada para a mineração em busca de tornar visível o invisível. E o que que seria isso, então? Sem me delongar muito, porque eu poderia passar horas falando aqui, é um conceito bem complexo, mas vou simplificar. A gente faz a captação de raios cósmicos e, através dessa captação, a gente consegue interpretar as diversas mudanças que esses raios sofrem ao decair e interagir com a matéria, sem nenhuma emissão de radiação, só captação da radiação já existente, ou seja, totalmente sustentável. E a gente gera informações tais como densidade, volume, massa de objetos grandes, vou dizer praticamente imóveis, mas não são totalmente imóveis. A gente tolera algum movimentozinho ali. E aí, esses objetos também podem ser barragens, pilhas de minério, cavas, coisas desse porte. Não só isso, a gente também consegue gerar imagens 3D, modelagens 3D desses objetos, o que é muito útil na parte de barragens para validação de segurança. E aí eu acho que esse contexto aqui ele já serve até de um spoiler da nossa jornada internacional. Vou começar aqui com um pouquinho dos motivos antes de chegar de fato em como ela foi. Os motivos, eles já nasceram ali desde o primórdio da Conquer, eu posso dizer. Naquela pesquisa preliminar de minário, de mercado que todo mundo faz no momento do negócio, a gente já viu ali, já tínhamos como conceito que queríamos a Conquer como uma empresa internacional e, portanto, a gente viu o Canadá com muitos bons olhos. Afinal, um dos maiores mercados de mineração está por lá. E não muito tempo depois da abertura da Conquer no Brasil, a gente já teve algum contato com empresas canadenses, grandes players mundiais, mas esse contato era um tanto enfraquecido pela falta da nossa presença. Acho que, como foi muito bem dito aqui, você tem que ser visto, você tem que estar lá no ecossistema. E a gente não estava lá. Então, essa pulguinha foi crescendo com esses contatos, né, essa pulguinha atrás da orelha, até um ponto em que culminou numa interação maior, de fato, com o ecossistema. Então, o Richard, o nosso CEO,
passou a interagir mais participando de eventos, feiras, apresentações, webinars, para a gente entender um pouco mais. E foi numa dessas que a gente se atentou também para a questão do mar de possibilidades que tem no Canadá, principalmente no que tange a fomentos. Tem muito fomento, até mais do que a gente estava esperando encontrar e mais do que a gente julgou que tínhamos no Brasil. E a partir disso, essa pulga virou praticamente um monstro, né? Ela já não era mais possível de ser ignorada. E, felizmente, durante essa interação maior, o Richard acabou por conhecer o BCCC, que o Calil acabou de apresentar aqui antes de mim. É, e a gente começou a bolar uma estratégia ali, porque já era praticamente uma decisão tomada aí para o Canadá. Até que, de fato, culminou na decisão final, e aí a gente parte para como isso aconteceu, como a gente chegou no Canadá. Aí é um processo um pouco menos, acho que eu diria, menos emocionante do que as motivações em si, né? É um processo, acho que muita gente já está familiarizado, mas vou entrar aqui um pouquinho para mostrar que não é um bicho de sete cabeças. Essencialmente, o BCC nos conectou com uma firma de advocacia, a Oziolo, que eu deixo aqui no cantinho também. Foi ali um processo relativamente burocrático, mas aquela burocracia que todo mundo conhece, corre coletar documento, corre assinar documento, corre principalmente planejar de forma estruturada. Afinal, a gente tinha que ver como as empresas iriam interagir entre si. Afinal, a gente teria a Conquer Inc. e a Conquer LTDA, a Conquer Brasil e Conquer Canadá, que iriam se juntar e fazer algo expansivo, algo que se conectasse. E apesar de tudo isso, né, toda essa confusão, eu diria que foi até ok, em 2, 3 meses ali a gente já estava com a presença estabelecida, incorporados no Canadá antes do final de 2022, o que eu diria que é algo foi algo muito frutífero para a gente. Eu vou comentar um pouco mais sobre isso adiante. De qualquer forma, durante essa interação ainda maior agora, né, tentando estabelecer a presença lá, a gente também teve a oportunidade de conhecer, por indicação do BCCC também, alguns Grant Finders, alguns caçadores de fomentos para gente, que também nos levou a conseguir fomentos. E eu entro um pouco nisso mais agora, que é a Conquer no Canadá. Agora conquistar no Canadá. E o que aconteceu durante isso? Acho que isso é a parte mais prática, mais tangível da gente observar os benefícios. Então, eu posso dizer, primeiramente, que todos aqueles contatos preliminares do começo da Conquer Brasil começaram a se tornar coisas para a Conquer Canadá, uma vez que a gente já estava ali, agora fortalecidos em vez de enfraquecidos pela falta de presença, agora com a nossa presença oficial. Isso serviu também para um mar de networking. E como o Canadá ele acaba sendo um centro de convergência para a mineração também, nos permitiu achar outros lugares do mundo também, né? Até coisas como na Inglaterra e em África do Sul, e ali vai. Foi eu diria, uma chuva de oportunidades, né? Que nasceu de uma coisa só, ali de um contato preliminar. Além disso, a gente teve também um, algum sucesso em conseguir alguns fomentos, tanto para alguns fomentos públicos, no caso, mas também conhecemos ali, que eu deixo no cantinho, a Maica, que é uma aceleradora para o setor da mineração, mas também atua como um hub. E aí entra toda aquela questão de networking. Há muito networking a ser feito no Canadá. E a gente conheceu outros contatos importantíssimos, não só para oportunidades comerciais, que é uma coisa que acho que todo mundo busca, eu acho que no final é o end goal da maioria das empresas, mas também uma coisa muito interessante que foi, a gente achou novos cérebros, né? Se assim eu posso dizer de forma simplificada, pessoas que poderiam contribuir com experiência e conhecimento para a gente melhorar as nossas ofertas na Conquer, melhorar nossas soluções, nosso desenvolvimento de soluções, entre muitas outras coisas. Foi algo muito positivo para a gente. Além disso, serviu para a gente estreitar nosso relacionamento com a Alberta IoT. Porque, a priori, a Conquer, ela trabalha com IoT. Apesar da nossa slogan ali no comecinho ter sido mineração de Pitec, o backbone, o fundo o estruturante da Conquer nasceu no IoT. As nossas soluções funcionam a partir da nossa plataforma de IoT. Então, mais uma chance para conhecer cérebros brilhantes, mentes geniais, que por sua vez nos ajudaram também no desenvolvimento da Conquer, sem a menor dúvida. Além disso,
Tivemos nossa presença na PDAC, que é uma feira gigantesca, acho que é a maior do mundo de quando que diz mineração, onde nos fizemos vistos e fizemos novamente, acho que esse é um tema muito recorrente aqui, a questão do networking. Fizemos um networking incrível na PDAC, que também gerou outras oportunidades comerciais de cérebros, acho que não vou até ficar redundante nesse quesito. E com esse sucesso que a gente achou no Canadá, a gente teve uma curiosidade para expandir nossa operação. A gente tem um time ativo atualmente no Canadá, o que nos deixa muito feliz, porque mais nos traz benefícios do que custos. E quando a gente está falando aqui, principalmente de Brasil, correção monetária, todas essas coisas, quando a gente fala que o custo está menor que o benefício, então é porque a coisa está boa, pelo menos na minha percepção, né? E para fazer essa expansão de time, procuramos alguns grants de suporte para fazer as contratações, mas também tivemos o apoio novamente do BCCC, que nos colocou em contato com uma firma de advocacia para podermos fazer algumas transferências do time daqui, Brasil, para lá, Conquer, Canadá. Apesar disso ser uma estratégia que deu uma esfriada por algumas questões meramente estratégicas, é algo que a gente está visando retomar no futuro não tão distante. E acredito que possa ser mais frutífero ainda, tendo agora uma maior convergência e maior conversa a partir desse movimento de transferências, né? Mas não só isso, eu não posso deixar de frisar o apoio do BCCC em todas essas questões. Eu diria que em todas as curvas e engrenadas que a gente teve no processo de internacionalização para o Canadá, o BCCC esteve lá, inclusive a Conquer em si é um parceiro para a Conquer de longa data, afinal, acho que eu diria entre uns 2, 3 meses após a abertura da Conquer já éramos filiados, já estávamos em contato. Então, teve uma conversa muito próxima, a gente tem um relacionamento próximo, inclusive, por conta disso, o Richard consegue, que inclusive eu deixei aqui umas fotos dele no nosso escritório lá no Canadá, pode se fazer mais visto, assim como tem um contato com a rede do BCCC diretamente, participando de alguns eventos no passado, e também alguns eventos no Canadá em si. E enfim, acho que isso resume muito bem, isso tudo que é o meu monólogo agora se resume muito bem, trouxe muitas oportunidades para gente, e às vezes algumas até mais rápidas do que surgiriam aqui no Brasil, eu diria. Parece que o tempo flui de uma forma diferente, eu diria pessoalmente. De qualquer forma, gostaria de estar aqui encerrando então um pouquinho esse meu monólogo, deixo com vocês também o meu contato para que se alguém quiser tirar alguma dúvida de como foi o processo, se alguém se vê passando pelo processo e fala, eita, será que a Conquer pode nos ajudar? Me mande uma mensagem, a gente pode trocar umas figurinhas e, se for o caso, e se a nossa experiência estiver lá, a gente vai ficar super feliz em compartilhar e poder ajudar vocês. Sem mais, gostaria muito de agradecer novamente a presença de todos, agradecer a oportunidade de estar aqui, o convite, para poder compartilhar isso um pouquinho. É uma coisa que a gente tem muito orgulho aqui na Conquer. Para mim é um xodozinho, já que eu estive muito à frente do processo durante toda a parte de migração ali, de abertura de filial e me deixa muito feliz. Obrigado, pessoal. Muito obrigada, Renan. Para o nosso bloco final, sei que nosso tempo aí está bem apertado, mas quero chamar o Calil de novo, a Angélica, para a gente ver, responder algumas dúvidas aqui do pessoal. Eu vi que a Angélica respondeu uma pergunta aqui no chat, mas eu vou trazer, caso seja dúvida de mais alguém da plateia, né? Que é como você acha que as taxas mais baixas, que você havia comentado, podem ser um atrativo para empreendimentos brasileiros. Você tem percebido algum movimento nesse sentido? Então, eu acho que esse é um fator atrativo, porque assim, a gente sabe que as empresas, no geral, trabalham. É difícil conseguir o faturamento, né? E daí, para grande parte do seu faturamento ser distribuído, não perdido, mas assim. Com cargas tributárias altas, se tem a oportunidade de economizar 3, 4, 5, 6%, faz uma diferença no seu faturamento líquido, né? Então é por esse ângulo que a gente divulga essa informação. Maravilha. E Calil, eu acho que no final você acabou compartilhando, mas só para a gente reforçar melhor, né? Veio aí a dúvida, quais os principais equívocos cometidos no networking que travaram uma possível realização de parceria e como se recuperar desse equívoco. No final você acabou compartilhando, mas é bom a gente reforçar, né? Sim, com certeza.
Parece que a gente fala o óbvio às vezes, mas às vezes tem que ser falado, né? Primeira de todos, eu acho que quando você vai com essa ânsia de já querer vender seu produto e não de criar um relacionamento, né? No fim, todos os negócios são pessoas. Então, você não pode tratar puramente comercial, principalmente quando você está num lugar novo, onde você já não tem esses contatos. E aí, o segundo que eu vejo com esse relacionamento com os investidores é que a mensagem muitas vezes é confusa, não explica, não entendo qual que é a solução que essa startup funciona e como que ela resolve. E acho que para recuperação, é, não vejo que é tanto um problema o errar, né? Que não é errar, é o que acontece mesmo, mas a gente vai aprendendo. Então fazer o follow-up, conecta no LinkedIn, manda uma mensagem, tenta de novo e pensar que, como a gente viu aqui, olha o tanto de oportunidade que tem no Canadá ou em outros países. Não é uma vez não é um erro assim que vai te atrapalhar, você vai ter muitas outras oportunidades. Cristina levantou a mão, ela quer fazer um comentário? Eu queria complementar essa questão que o Calil falou muito bem, mas é interessante, nessa vez que eu... Desculpa, vocês conseguem me ouvir? Sim, sem Sim. problema. Ah, Uma agora não coisa que eu mais. escutei dos Ah, tá. investidores é: quando vocês vierem falar comigo, vocês precisam saber quem eu sou. Não venham me pedir dinheiro sem saber o que eu estou procurando. Isso me chamou muita atenção. Isso foi o CEO do Mars. O Mars é a principal aceleradora em Toronto, assim, a incubadora, né? Ela é uma das maiores e referência. E achei bem interessante saber que é você que precisa de mim. Então você precisa saber quem eu sou e o que eu estou procurando. Um ótimo conselho também, muito obrigada. E Renan compartilhou a experiência, veio aqui uma dúvida sobre como você avalia essa internacionalização da Concare no Canadá para abrir mercado em outros países. E aí eu vou complementar quais as expectativas aí, né, de internacionalizar mais ainda a empresa. Show de bola, vamos lá. Eu vou responder da forma que eu entendi a pergunta. Então, eu vou dizer, particularmente pela nossa área de atuação da mineração, ela impulsiona bastante, porque no nosso sentimento aqui, que está no dia a dia, a gente sente que o mercado, a mineração brasileira, pelo menos da forma comercial, ali, de relacionamento, ela corre um pouco mais devagar. E ela acaba ficando mais localizada, enquanto que no Canadá a gente teve um sentimento de que ela é mais facilmente disseminada. Então, uma solução que teve interesse por lá pode ser encaminhada para outros países, como que eu posso trazer um exemplo da forma que um contato com uma empresa canadense levou para a gente uma oportunidade no Peru. E então há um forte impulso, eu diria, pelo o ritmo em que as coisas correm de forma mais prática e eu diria de forma mais não necessariamente descentralizada no sentido puro, né? Mas de poder compartilhar globalmente essas situações. Acho que é mais fácil o acesso externo do Canadá do que no Brasil. Eu espero ter respondido a primeira parte da pergunta. E quanto a outros planos de internacionalização, a gente está correndo aqui com algumas questões. Acredito que até amanhã, uma notícia boa, é que a gente já deve estar com uma patente pronta também na África do Sul. A gente já está avisando ali algumas questões por lá também. Então, temos alguns planos ainda, só que, no entanto, a gente está dando um foco aqui no Brasil ultimamente para algumas oportunidades comerciais que surgiram, mas a questão está sempre na mesa, acho sempre válido a gente poder se disseminar pelo mundo. Acho que no final, essa é a ideia por trás de soluções sustentáveis e ainda mais soluções inovadoras, né? Como acho que até foi dito aqui anteriormente. Maravilha, muito obrigada, pessoal, pelo debate, pelas apresentações. Agradeço a todos os nossos painelistas hoje, aos nossos convidados também, a Luciana, nossa analista de empreendedorismo, que nos conectou aí, a incubadora, a, a essa atividade, aos nossos palestrantes.
Compartilhe com os nossos participantes que a gente vai disponibilizar nas redes sociais da Inova esse vídeo, vai estar no nosso YouTube, caso vocês queiram compartilhar esse debate também com algum colega. E, mais uma vez, obrigada a todos por essa tarde, ou manhã, ou noite, dependendo do horário que as pessoas estiverem assim, conectadas aqui conosco. Obrigada, gente. Tchau, até logo. Obrigada. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, pessoal. Tchau, Obrigado. muito obrigado.